Boa noite a todos, meu nome é André Valence e hoje eu vou falar para vocês sobre esse trabalho intitulado Recuperação de disjunção craniana em paciente pediátrico após traumatismo crânioencefálico grave, um relato de caso. Primeiramente, em nome da minha equipe, eu gostaria de agradecer ao Congresso Científico do Trauma pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse caso, que nós acreditamos mostrar tanto a importância do atendimento inicial de um trauma grave, quanto o diagnóstico de uma lesão neurocirúrgica que é um tanto quanto incomum. Vamos lá. O trauma crânioencefálico na população pediátrica é importante causa de mortalidade, sendo que de todas as lesões cranianas, 30% ocorrem em pacientes abaixo de 14 anos. Mesmo assim, relatos de disjunção de sutura coronal são escassos na literatura, talvez pela própria raridade da lesão, ou talvez pela dificuldade de diagnosticar ela, visto que nessa população, muitas vezes a sutura craniana não está completamente consolidada ainda, não está calcificada, sendo difícil você diferenciar o que seria uma sutura não consolidada com cartilagem de uma sutura com disjunção. Portanto, o objetivo desse trabalho foi justamente mostrar um caso onde foi realizado o diagnóstico dessa disjunção de sutura craniana e também mostrar como que o atendimento desse paciente levou ele até uma recuperação completa, sem nenhuma sequela. Esse trabalho foi realizado em março de 2020 e a equipe obteve o termo de consentimento livre e esclarecido dos guardiões do paciente e também obteve a aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa no hospital onde foi realizado o atendimento. O paciente era masculino, tinha 9 anos, sem nenhuma doença prévia. Ele sofreu um acidente automobilístico de alta energia com alguns óbitos no local e quando ele chegou no pronto atendimento ele estava em coma com score de coma Glasgow 3, já em intubação orotraqueal. Ele foi rapidamente estabilizado pela equipe e depois levado para fazer alguns exames de imagem. Esses exames mostraram, aqui a gente tem três cortes de tomografia, os 2 primeiros transversais e o terceiro um corte coronal, onde mostraram, aqui pela seta azul vocês podem ver, essa disjunção de sutura craniana, de sutura coronal, que está um pouquinho mais afastada do que ela é normalmente. Mesma coisa mostrando nesses outros 2 cortes setados ali pelas setas vermelhas. E aqui, nesse outro corte sagital e nessas reconstruções 3D, vocês também podem ver de novo essa disjunção de sutura coronal. Tanto nesse primeiro corte ali pela seta azul, quanto esse vão deixado pela disjunção nas reconstruções em 3D. Depois desses exames de imagem, ele foi levado em caráter de emergência até o centro cirúrgico, onde foi realizada a trepanação craniana, com colocação de uma derivação ventricular externa e de um aparelho para medir a pressão intracraniana. Aqui nessa primeira imagem, em reconstrução em 3D, vocês conseguem ver com a seta azul ali o orifício, onde foi realizada a trepanação. E nessa segunda imagem, com a seta amarela, vocês conseguem ver ali onde ficou a cânula da derivação ventricular externa nesse paciente. Após os exames, após a cirurgia, ele ainda ficou 29 dias internado. Os primeiros dias ainda desacordado, mas depois que ele acordou foi percebido que ele apresentava hemiplegia em todo o lado esquerdo do corpo e hemanopsia no lado direito. Depois de 17 dias na unidade de terapia intensiva, ele passou mais 12 dias na enfermaria e depois foi encaminhado para um hospital de reabilitação, onde ele passou mais 15 dias, até receber alta com um acompanhamento ambulatorial. Depois da cirurgia, outros exames de imagem mostraram indícios de lesão axonal difusa e também diagnosticaram hematoma subdural occipital, mostrando quão grave foi aquele trauma inicial que esse paciente recebeu. Apesar disso, ao longo do internamento, ele apresentou notável recuperação. Tanto a hemiplegia quanto a hemanopsia desapareceram ao longo do tratamento e da reabilitação dele. E também os déficits cognitivos e motores, os demais déficits, também desapareceram. E a condição geral dele melhorou completamente. Então, o que nos atraiu para esse caso, inicialmente, foram os obstáculos no manejo dele. Primeiramente, a ausência de consenso quanto ao diagnóstico, os critérios de diagnóstico de disjunção craniana na literatura, por causa dessa dificuldade de diferenciar o que seria uma sutura não consolidada em paciente pediátrico de uma disjunção. A falta de protocolos para a indicação de neurocirurgia em crianças, por exemplo, quando indicar a derivação ventricular externa, quando que é melhor intervir, quando é melhor não intervir. Também a dificuldade na realização de exames de imagem. Por exemplo, quando você faz uma tomografia, você se preocupa com a carga de radiação que esse paciente está recebendo. Na ressonância magnética, você precisa que o paciente fique parado durante um longo período de tempo para fazer ali o exame, às vezes é complicado na população pediátrica. Além disso, se tratando de traumas crânioencefálicos graves em pacientes pediátricos, 90% chega a ter sequelas leves após o trauma. Mas se o score de coma Glasgow inicial na entrada dele foi 3 ou 4,
Em até 1 ano desse trauma, a taxa de mortalidade chega a 57%, mais da metade. Além disso, em traumas graves, a taxa de epilepsia pós-traumática chega a 25%, 1/4 dos pacientes. E essa epilepsia, se ela ocorrer, ela pode levar a lesões secundárias, piorando o prognóstico desse paciente. Mesmo assim, nesse caso relatado, a equipe conseguiu rapidamente reconhecer a lesão, que possibilitou que ele fosse atendido rapidamente, o atendimento rápido, o correto atendimento. E também uma equipe multidisciplinar, tanto pelo cirurgião geral, o neurocirurgião no atendimento inicial, depois a equipe da terapia intensiva, a equipe da reabilitação, possibilitaram que esse paciente tivesse uma recuperação total sem nenhum déficit, nem cognitivo, nem motor. Por isso a gente acredita que esse caso soma conhecimento da literatura médica, tanto na manifestação, no manejo dessa disjunção de sutura coronal, quanto a esses obstáculos e falta de critérios para lidar com esse tipo de lesão, que nós acreditamos que poderiam ser, então, estabelecidos melhores protocolos nessas situações. Obrigado pelo tempo e atenção de vocês e tenham um excelente congresso.